Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor, eu espero que vocês estejam bem. Eu quero estar lendo uma passagem que se encontra em Marcos, capítulo de número 8, versículo 1 ao 3. Naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenham compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Se os deixarem em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Bom, quando analisamos o contexto, podemos observar que Jesus está no deserto com seus discípulos, trazendo ensinamentos para a multidão. E após 3 dias, Jesus ia se despedir dessa multidão. Porém, Jesus ele ficou com compaixão dessa multidão, porque já fazia 3 dias que essa multidão estava com Cristo. E Jesus ficou preocupado de se despedir deles, porque eles estavam em jejum, 3 dias com ele em jejum, sem comer. E aí Jesus ficou preocupado com eles. E chama os discípulos: Eu não posso mandar eles embora com fome, em jejum. Já faz 3 dias que eles não comem. E se eles forem embora, eles podem desfalecer, porque alguns deles moram longe. E aqui, meu irmão, minha irmã, aqui eu já aprendo algo muito valioso para nosso comportamento, para nossa atitude como servo de Deus. Observe comigo. Jesus ele ficou com compaixão. Jesus ele não queria despedir daquela multidão, mandasse eles embora com fome, porque ele ficou preocupado em algum deles desfalecer no caminho, acabar morrendo ali de fome, por ser um caminho, por morar longe, sabe? E eles estavam no deserto. E, e aqui nós podemos observar o amor de Jesus pelo próximo, pelas pessoas. Jesus ele ficou pensando: poxa vida, eu não posso fazer isso. Eles vão morrer se eles não tiverem o que comer no meio do caminho, cara. Jesus estava se colocando no lugar deles. Jesus estava preocupado com o bem-estar daquela multidão. Jesus ele não queria ver pessoas passando fome. Jesus não queria ver pessoas desfalecendo. Jesus não queria ver pessoas passando por dificuldade. Certo? E é o que Jesus faz. Ele pergunta para os discípulos: Quantos pães vocês têm? E eles responderam: 7. Então Jesus ele pega os 7 e dá graças, parte, pega uns peixinhos, parte também, agradece. E ele sacia aquela multidão. Ele sacia aquela multidão. Mesmo com pouco, Jesus ele multiplicou. Ele fez um milagre e alimentou aquela multidão. E o que eu aprendo com isso? Que nós devemos ter compaixão pela multidão, pelas pessoas, amar as pessoas, ter a mesma preocupação que Jesus teve aqui, ter compaixão delas. Quando vemos uma pessoa passando fome, ou quando vemos pessoas passando por dificuldades, nós devemos ter compaixão e fazer algo a favor dessa pessoa. Nós devemos ter misericórdia dessa pessoa. Por mais que não temos condições de ajudá-las, mas nós sabemos que Jesus ele tem condições. Jesus ele é o Deus do milagre. Observe, os discípulos não tinham, na perspectiva deles, não tinha jeito de alimentar toda aquela multidão, porque eles tinham poucos pães e eles estavam no deserto. Mas eles estavam com Jesus. Para Jesus, tudo é possível. Por mais que para nós seres humanos não pareça possível, para Jesus é possível, porque Ele é o Deus do impossível. Hebreus capítulo 11 vai falar a respeito, porque para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1 também fala a respeito disso, porque para Deus nada é impossível. Sem fé é possível agradar a Deus, Hebreus fala. Nós devemos, por mais que não tenhamos condições de ajudar as pessoas, Jesus ele tem. Jesus tem essa condição. E nós devemos confiar nele. E ter essa compaixão. Nós devemos nos preocupar com as pessoas. Deduzir. Como Jesus ele deduziu. Jesus ele pensou
Nossa, se eles forem embora, eles vão passar. Eles vão passar por um momento complicado. Eles vão acabar desfalecendo. E é isso que nós temos que ter, essa visão. Nós devemos ter essa visão. Poxa, aquela pessoa está passando por um problema. Se eu não for ajudar ela, lá na frente ela vai sofrer uma consequência muito maior. Então nós temos que ter essa visão. Eu vou ajudar ela agora, para que lá na frente ela não sofra mais. Para que lá na frente não aconteça algo pior com ela. É isso que Jesus fez aqui no texto. E nós devemos ter esse amor. Nos preocupar. Querer o melhor das pessoas, como Jesus quis aqui. Aqui em 1 João capítulo de número 4, versículo 7, vai dizer: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Como podemos alegar que nós temos amor pelas pessoas, se não nos preocupamos, se não as ajudamos, se não queremos o seu melhor? Quando vemos ela passando por dificuldade, nós não levantamos o nosso braço para ajudá-las. Ou não oramos por ela. Isso não é amor. O amor de Deus não está em nós. E nós não conhecemos a Deus. E não temos Deus em nós, porque não amamos as pessoas. Então é isso que devemos ter. Nós devemos amar. Abrir mão, às vezes, até da nossa própria vontade, dos nossos próprios desejos, para que possamos amar e ajudar as pessoas. Jesus poderia muito bem ter despedido daquela multidão e indo embora. Jesus ele poderia muito bem ter pegado aqueles 7 pães e ter dividido entre ele e os seus discípulos e comido. Ter aproveitado daqueles pães e daqueles peixes somente entre eles e mandado a multidão embora. Mas não, ele não fez isso. Ele pegou o que ele tinha e multiplicou. Ele fez o milagre acontecer. Ele fez o milagre acontecer. Às vezes não temos condições de ajudar o próximo, mas Jesus ele tem condições de ajudar. Quando agradecemos a Ele pelo pouco que temos, quando agradecemos a Jesus pelo pouco que temos, Jesus ele multiplica, porque ele reconhece que mesmo no pouco, nós somos gratos a Ele. Então essa é a missão que eu quero trazer. Vamos ter compaixão das pessoas, nos preocupar com elas e buscar ajudá-las e fazer o bem para elas, como Jesus fez com essa multidão aqui no texto, tá bom? Que Deus o abençoe. Fica com essa mensagem gravada no seu coração, na sua consciência, e busque amar como Jesus amou.